Bem-vindos ao canal Avivamento em Chamas. Eu sou o vosso guia nesta senda gloriosa e ardente rumo ao coração de Deus. E hoje, neste primeiro vídeo, eu vos convoco não apenas a ouvir-me com os ouvidos do corpo, mas a sentir-me com as fibras da vossa alma, a chama que não se extingue, a chama que o Espírito Santo acendeu desde os albores da criação, e que agora, neste tempo de trevas e de glória, clama por ser avivada em vós, em vossas casas, em vossas igrejas, em vossas cidades, pausa, e em todo este mundo que jaz sob o peso do pecado. Porque eu vos digo, irmãos e irmãs, que estamos num tempo de escolha, num tempo de definição, num tempo em que o Senhor dos Exércitos paira sobre a terra com os olhos flamejantes e pergunta: onde estão os meus fiéis? Onde estão os que carregam a minha cruz? Onde estão os que não se curvam aos altares de Baal, que este século ergueu? E eu vos pergunto, vós que me ouvis neste instante, onde estáis vós? Onde está o vosso coração? Onde está a vossa fé? Porque o tempo é breve, a hora é chegada, e este canal, este avivamento em chamas, não é apenas um punhado de palavras jogadas ao vento, mas um altar de fogo, um brado profético, um chamado para que o povo de Deus desperte do torpor da indiferença e se erga como exército vestido da armadura da luz. Então ficai comigo até o fim, porque hoje eu vos trago não uma mensagem passageira, mas uma convocação divina, uma trombeta que ressoa nos céus e na terra, para que ninguém ouse dizer que não ouviu, que não viu, que não sentiu o mover do Espírito, que está prestes a incendiar esta geração com labaredas de justiça e amor. Olhai ao vosso redor, vede como o mundo geme, como a criação suspira, como os homens correm atrás de ilusões e erguem torres de vaidade que desmoronam ao primeiro sopro da verdade. Pensai nas vossas vidas, nas vossas rotinas, nas vossas escolhas. Quantas vezes trocastes o pão da vida pelas migalhas podres deste século? Quantas vezes trocastes a água viva pelos poços fendidos que nada saciam? Eu vos falo com a ousadia de quem foi chamado, não por mérito próprio, mas pela misericórdia daquele que tudo enxerga e tudo sabe. E eu vos digo que este é o tempo de romper as correntes. Este é o tempo de quebrar os jugos. Este é o tempo de dizer basta às mentiras do inimigo, que vos sussurra que sois fracos, que sois indignos, que sois incapazes, porque em Cristo vós sois mais que vencedores. Em Cristo vós sois filhos do Rei. Em Cristo vós sois chama viva que não se apaga. E eu vos pergunto, o que vos impede de arder? O que vos impede de brilhar? O que vos impede de serdes aquilo para o qual fostes criados? Porque Deus não vos fez para rastejar na lama da mediocridade. Deus não vos fez para aquecer-vos ao fogo morno da tibieza. Deus não vos fez para curvar-vos diante dos ídolos deste mundo, mas para voar nas alturas com asas de águia, para caminhar sobre as ondas encapeladas, para mover montanhas com a fé que Ele mesmo semeou em vós. E vede como o inimigo trabalha sem descanso para apagar essa chama. Ele vos cerca com distrações vãs. Ele vos cega com os brilhos falsos deste tempo. Ele vos murmura que não há mais esperança, que a igreja está morta, que o avivamento é apenas uma memória distante. Mas eu vos digo em nome de Jesus, que o diabo é o pai da mentira, que as portas do inferno não prevalecerão, que o Espírito Santo ainda sopra onde quer e como quer, e que neste exato momento Ele está a mover-se entre vós que me ouvis. Ele está a tocar os vossos corações. Ele está a abrir os vossos olhos. Ele está a reacender o fogo que talvez tenha se reduzido a brasas, mas que agora vai arder como nunca antes. Porque o avivamento não é um eco do passado. O avivamento é uma promessa viva. O avivamento é o coração de Deus batendo na terra. E eu vos digo que ele começa em vós. Ele começa hoje. Ele começa agora. Se tão somente vós disserdes sim ao chamado do Espírito. Pensai nos profetas de outrora. Pensai em Elias, que diante de um povo vacilante chamou o fogo do céu, e o fogo desceu com poder. Pensai em Isaías, que viu o Senhor alto e sublime,
e exclamou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, mas o Senhor o purificou com uma brasa viva. Pensai em Jeremias, que declarou: as tuas palavras foram achadas e eu as comi, e elas se tornaram o meu gozo e a alegria do meu coração. E eu vos pergunto: onde estão os Elias de hoje? Onde estão os Isaías de hoje? Onde estão os Jeremias de hoje? Porque o mesmo Deus que os chamou ontem vos chama hoje. O mesmo fogo que caiu sobre o Carmelo pode cair sobre vós. O mesmo Espírito que ungiu os profetas pode ungir-vos agora. Mas é preciso que vós vos levanteis. É preciso que vós clameis. É preciso que vós deixeis de lado as vossas desculpas. E digais: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E não me digais que sois fracos, que sois poucos, que sois indignos. Porque foi com os fracos que Deus confundiu os fortes. Foi com os poucos que Deus venceu os muitos. Foi com os indignos que Deus manifestou a sua glória. Vede Gideão, que era o menor da sua casa e da sua tribo, e com 300 homens derrubou exércitos. Vede Davi, que era apenas um pastor de ovelhas, e com uma pedra abateu o gigante. Vede os apóstolos, que eram pescadores e iletrados, e com eles o evangelho incendiou o mundo. E eu vos digo que Deus não mudou, que a sua força se aperfeiçoa na vossa fraqueza, que o seu poder se manifesta na vossa entrega, que a sua chama arde mais forte quando tudo parece perdido. Então não vos acovardeis, não vos escondeis, não vos caleis, porque o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ver. O mundo precisa sentir o fogo que arde em vós, e vede como este fogo não é apenas para vós, mas para todos os que vos cercam. Porque o avivamento não é um tesouro para ser escondido, mas uma chama para ser espalhada. Quantos ao vosso redor estão perdidos? Quantos estão presos? Quantos estão famintos de Deus e não o sabem? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois os portadores do fogo que transforma vidas, que liberta cativos, que restaura o que estava quebrado. E eu vos digo que não há maior privilégio, não há maior honra, não há maior chamado do que seres usados por Deus para levar o seu avivamento a esta geração. Então que cada palavra que sai da vossa boca seja como brasa viva, que cada passo que dais seja como tochas acesas, que cada oração que elevais seja como um trovão nos céus. Porque o avivamento não é para os tímidos, o avivamento é para os ousados, o avivamento é para os que dizem: eu não me conformo com este mundo, eu não me rendo às trevas, eu não me calo diante do inimigo. E pensai na cruz, vede o preço que foi pago, vede o sangue que foi derramado, vede o amor que vos resgatou. Será que tamanho sacrifício foi em vão? Será que tamanha graça será desprezada? Será que vós que fostes comprados por preço tão alto, vivereis como se nada vos fosse dado? Eu vos digo que o sangue de Cristo clama da terra. O sangue de Cristo clama por uma igreja viva. O sangue de Cristo clama por um povo que arda em santidade, que arda em amor, que arda em poder. E eu vos pergunto: o que haveis feito com esse sangue? O que haveis feito com essa cruz? O que haveis feito com esse amor? É porque o Senhor não vos salvou para que ficasseis sentados. O Senhor não vos resgatou para que ficasseis mudos. O Senhor não vos deu o seu Espírito para que ficasseis frios, mas para que fosseis chama viva, testemunhas vivas, vasos transbordantes da sua glória. E vede como o tempo urge, como os sinais se multiplicam, como as profecias se cumprem. Olhai as guerras, olhai as fomes, olhai as trevas que cobrem os povos, e dizei-me se não é este o tempo de clamar, se não é este o tempo de jejuar, se não é este o tempo de buscar a face de Deus. Porque o noivo está às portas, o rei está voltando, e ele não vem buscar uma noiva adormecida, ele não vem buscar uma noiva manchada, ele não vem buscar uma noiva dividida, mas uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva que arda com o fogo do primeiro amor. Então eu vos digo: preparai-vos, santificai-vos, despertai-vos, porque o dia se aproxima e ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento,
mas todos sentirão o peso da sua vinda. E eu vos pergunto: o que fareis hoje? O que fareis agora? O que fareis com esta palavra que vos foi dada? Porque não é por acaso que estáis aqui. Não é por acidente que me ouvis. Não é por obra do homem que esta mensagem chegou a vós, mas pelo mover do Espírito que vos chama, pelo amor do Pai que vos busca, pela graça do Filho que vos comprou. Então não endureçais os vossos corações, não fecheis os vossos ouvidos. Não apagueis a chama que o Senhor acendeu em vós, mas dizeis sim ao seu chamado, dizeis sim ao seu fogo, dizeis sim ao seu avivamento. Porque este canal Avivamento em Chamas não é apenas um começo, é uma promessa, é um juramento, é um brado que ecoará até que o último perdido seja encontrado, até que a última alma seja salva, até que o último joelho se dobre diante do Rei dos Reis.